Olá, meus irmãos, graça e paz. Graça e paz do Senhor esteja com todos vocês. Nesse dia, eu vou ter a participação do Rodolfo, né? Para a gente falar um pouquinho aqui sobre superando as crises da vida, né? Rodolfo, dá um alô pessoal aí. Graças a paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz aí com o convite do pastor para estar participando com ele aqui nesse dia. Amém, que bom. Irmãos, para a gente falar um pouquinho da palavra do Senhor hoje, a gente não vai ler o texto, tá? Para não tomar muito espaço, mas é uma passagem que está lá em 2 Reis. Ela está em 2 Reis 4, do versículo 18 até o versículo 36, que fala sobre a morte do filho da mulher de Sunem, né? Só para a gente lembrar o texto aqui, Eliseu ele ia direto ali para a cidade do Sunem, só que ele não ficava na casa de ninguém, né? E uma vez ele chega até a cidade de Sunem, né? E ele é recebida por uma mulher rica, e essa mulher rica hospeda ele na casa dele, na casa dela. Mas da próxima vez que ele vem, essa mulher chama o esposo dela e resolve construir um cômodo ali para ele, né? Então ela constrói um cômodo, coloca uma cama, coloca uma escrivaninha, coloca uma cadeira. E toda vez que Eliseu vem para a cidade de Sunem, ele fica ali na casa dessa mulher rica. E essa mulher rica querendo, Eliseu ali querendo agradecer ela por tudo que ela estava fazendo, né? Chama ela e pergunta se ela queria que ele fizesse alguma coisa para ela. Ela falou assim, não precisa fazer nada, eu estou muito bem, tenho tudo. Afinal de contas, ela é uma mulher rica, né? Mas eles perceberam, Eliseu e Geazi, que era o seu servo, perceberam que ela não tinha filho, porque ela era estéril. E o seu esposo já tinha uma idade avançada. E ela ali libera uma palavra profética, falando que ela, após 9 meses, ia carregar um filho no seu colo. E o tempo passa, irmãos, e é nesse versículo, do versículo 18 ao versículo 36, que conta essa história, que o filho já estava grande, o filho vai até o lugar onde o pai estava trabalhando, o campo ali, e essa criança começa a passar mal. Ela começa a passar mal, os servos ali do pai dele levam ele até o pai, e o pai pega e manda os servos levar ele para a mãe. E quando a criança chega nos braços da mãe, ela fica um tempo nos braços da mãe, e diz a passagem de Deus que no meio-dia a criança morre. A criança morre nos braços da mãe, né? E é em cima dessa passagem, irmãos, que começa a desencadear ali várias crises nessa família, né? E eu queria convidar o Rodolfo, o que ele viu, quais são os tipos de crise que ele identificou no meio desses versículos aí. Tá, a primeira crise aqui que a gente pode ver está lá no versículo 20, que diz: Ele tomou um menino e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Aqui Uhum. fica caracterizada a crise do inesperado, né? A crise do inesperado, ela atinge qualquer pessoa e tem atingido a gente nesse ano, né? Todo mundo queria que aí 2019 acabasse, porque era um ano difícil, mas eu imaginaria que 2020 teria essa bomba logo no começo do ano, né? É uma coisa inesperada. E o inesperado, ele mexe com a gente, né? Ele faz a gente se mover. Por quê? A gente está no conforto. A gente está no nosso conforto. E algo que não estava no nosso planejamento aconteceu. Isso faz a gente se movimentar. E a gente, às Sim. vezes, muitas vezes, a gente não gosta muito, né, de ter que se movimentar. Por isso que é tão difícil encarar a crise do inesperado. Aquilo que a gente não planejou. É importante a gente ter a nossa vida planejada? É, mas às vezes a gente quer ter o controle de tudo na nossa mão. E não é bem Uhum. assim que funciona, né? Deus quer que a gente aprenda a confiar mais nele. Por isso acontece os inesperados aí da nossa vida, e eu creio que muitos são permitidos por Deus, sim, para nos Sim. fortalecer, para tirar a gente do nosso conforto tanto na nossa vida material quanto na nossa vida espiritual.
Quando acontece a crise do inesperado, para a gente superar, eu entendo, a gente tem que pensar que para tudo existe um propósito. Aham. Algo não acontece por acaso. Não existe Sim. acaso, existe propósitos. E muitos propósitos de Deus na nossa vida. Então, assim, eu vejo nesse primeiro aqui, o menino não estava doente, nem nada do tipo. Ele ficou ruim, simplesmente uma dor de cabeça. E um meio-dia faleceu. Era o inesperado. Isso ia mexer com aquela família, ia mexer com aquela mulher. E a gente vai ler ao longo da nossa ministração que isso realmente aconteceu. Então, o primeiro tópico que eu pego aí é a crise do inesperado. Algo sempre vai acontecer de inesperado na nossa vida, porque nós não temos o controle da nossa vida nas nossas mãos, mas sim Deus. E todo inesperado tem um propósito de Deus por trás disso. Basta a gente abrir os nossos olhos e a nossa mente para a gente poder enxergar o que é que Deus realmente quer mostrar com aquilo para a gente. Essa foi a primeira É coisa verdade. que encontrou aí. O inesperado choca a gente, né? Porque a gente não aguarda, né? A gente não espera esse tipo de coisa acontecer, né? A gente não está Então preparado. abala muita gente, né? Uhum. Olha, vendo aqui também no versículo 22 aqui, versículo 22 e 23, fala assim, ó. Então chamou o marido e disse, mande um empregado trazer uma jumenta, eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais rápido depressa, né? O mais rápido possível. O marido perguntou, olha só o que o marido fez aqui, ó. Por que você vai falar com ele hoje? Né? Por que você vai falar com o profeta hoje? Hoje não é sábado, ele fala, e nem dias de festa, de lua nova. Ela falou assim, não faz mal, respondeu ela, né? Rodolfo, aqui eu vejo uma crise de fé aqui, né? Porque aquele cara, para falar, porque assim, o profeta, ele era um representante de Deus na Terra, né? Hoje, por exemplo, os profetas, os pastores, os apóstolos, esses ministérios, eles são sim homens, mulheres de Deus que representam Deus aqui na Terra, né? Então eu vejo aqui que esse homem pensava na mente dele que tipo assim, viu? Por que você vai lá falar com o profeta? Não é dia de culto hoje, tipo assim, ele falou. Não é dia de culto hoje. Você não precisa ir lá falar com ele, né? Uma crise de fé aqui nesse homem. Ou seja, para ele ir falar com Deus, para ele ter um relacionamento com Deus, precisava ter ser um dia de culto, né? Um dia aqui que ele fala assim, ó, um dia de sábado, né? Um dia de festa. Então, dá para entender o quê? Hoje as pessoas elas pensam que para você falar com Deus, para você buscar Deus, para você ter intimidade com Deus, você tem que fazer isso na igreja, né? Não, ó, se não for na igreja, se eu não louvar na igreja, se eu não adorar na igreja, se eu não orar na igreja, né, eu não vou ter comunhão com Deus. Não, não, é uma crise de fé aqui, entendeu? A Bíblia deixa muito bem claro que você pode buscar Deus em qualquer lugar nesse momento, né? Em qualquer lugar nesse momento. Eu vejo aqui, nesses versículos que nós lemos, esse homem tendo esse tipo de crise, uma crise de fé. Ou seja, ele na mente dele pensava que ele poderia buscar Deus, poderia buscar o profeta só nesses períodos específicos, né? E não, na verdade não. Você pode buscar Deus em qualquer momento, né? Podemos agora aqui fazer uma oração e falar com Deus, que a Bíblia diz que Deus ouve as nossas orações, não é verdade? Sim. É praticamente, né, a típica figura do religioso. É, Não é? Eu tenho que estar no templo para falar com Deus. E não. é, Por incrível que pareça, quanto menos religioso você for, mais você agrada o coração de Deus, porque você dá sim, espaço para Deus falar com você. Você não fica ligado naquela coisa metódica. Não, você dá liberdade para Deus e o Espírito Santo falar. é. Ó, vamos se aprofundar mais aqui, ó. Eu quero ler aqui, quero ler o versículo. Deixa eu só fechar aqui. Isso. Quero ler o versículo 25, o 25 e 26, que fala assim, ó. 25 e 26. E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava.
quando ela ainda estava um pouco longe, né? Um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Geazi: Veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corra até lá e pergunte se está tudo bem com ela, com o marido dela e com o filho dela. A mulher disse a Geazi que está tudo, deixa eu virar aqui, está tudo bem, né? Está tudo bem. Rodolfo, você já viu aquelas pessoas que você chega na igreja, a vida da pessoa está um inferno, né? É tipo aquela coisa a crise do conformismo. A vida da pessoa está um inferno, o casamento vai ruim, o emprego vai ruim, vida financeira vai ruim, ou seja, tem várias áreas da vida dela que vai muito ruim. Tá tudo Aí ela desmoronando. chega, graça e paz, Rodolfo, tudo bem? Tudo bem, vai tudo bem, sabe? Ela está meio que conformada com aquilo ali. Eu vejo isso, sabe? Ela acabou de perder o filho, né? Tava numa crise tremenda ali, entendeu? E ela chega no profeta, no servo, né, do profeta, que é o Geazi. Ele pergunta como tá, né? Como tá você? Como tá o seu esposo? Como tá seu filho? Ela fala, tá tudo bem, né? Aparentemente, para algumas pessoas, essa palavra que ela liberou pode até ser uma palavra de fé, né? Porque ela foi atrás do profeta para que o profeta ressuscitasse o filho dela, fizesse alguma coisa. Uhum. Mas eu vejo aqui nos dias de hoje uma conformidade com as coisas que acontecem. Igual eu citei, às vezes a pessoa tem várias crises, está passando por várias fases difíceis, e de ver ela chegar, né, no pastor, ou chegar no seu líder e desabafar, quando ele fala assim, você está tudo bem com você? Fala assim, não está bem. Está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Ou seja, ela desabafar, conversar, sabe? Porque ela sabe que esse homem ou essa mulher de Deus pode trazer uma direção para a vida dela. E tem muita gente assim, que a gente chega, fala, como você está? Você está bem? E a família, e os filhos, o emprego. Ah, pastor, está tudo bem. Né? E na verdade não está, né? A pessoa, eu não sei, muitas vezes a gente, né, eu falo assim porque muitas vezes a gente faz isso também, tá tudo bem, às vezes não tá tudo bem, a gente fala que tá, pensando realmente que é um ato de fé e a gente tentando se fazer forte. Mas a Uhum. verdade é que em nem todo tempo a gente precisa ser forte. É para Não. isso que Deus coloca amigos, pessoas de Deus na nossa vida, para a gente poder compartilhar os nossos momentos de tristeza, de angústia, sofrimento, de necessidade, qualquer coisa que a gente está passando, né? Uhum. Mas a gente está tão conformado, né, como o pastor disse, a crise do conformismo, naquela situação que a gente está vivendo, eu acostumo que vai ser sempre assim, nada vai mudar e eu tenho que ser forte com essa situação. Não, a gente pode abrir o nosso coração com uma pessoa de confiança, pedir oração, ajuda, para poder superar isso. Não se Sim, conformar com aquilo que a gente, naquele patamar que a gente está. sim. Sempre há uma saída, uma melhora. Uhum. É verdade. Verdade. Ó, continuando aqui, eu quero ler aqui o versículo 28, que esse versículo 28 eu acho que acontece com muito da gente, né? Eu acho que acontece muito comigo, acontece muito com você, e possivelmente eu creio que acontece com muita gente da igreja também, que é a crise da frustração. Às vezes nós ficamos frustrados, né, com pessoas, até mesmo com Deus às vezes, né? Mas o versículo 28, ele diz assim, ó: Então a mulher disse a Eliseu: Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse, né? Esse versículo, irmãos, ele está atrelado a um versículo lá atrás no contexto, porque a mulher, ela não precisava de nada. Lembrando que eu falei, a mulher era uma mulher muito rica. O esposo dela tinha posses. Ela não precisava de nada. Aí Geazi chama a mulher e fala para ela: você precisa de alguma coisa? Ela fala: não preciso de nada. Não, mas o meu senhor, Eliseu, ele quer te gratificar com alguma coisa, ele quer te abençoar com alguma coisa. E eu percebo que você não tem filho, né? E aí foi onde o profeta liberou uma palavra e ela fala assim, ó, deixa eu ver aqui no contexto,
qual foi o versículo que foi que ela fala. Ela fala assim, ó. Quer ver? Aí a mulher falou assim, ó, no capítulo 4, versículo 17. Ele fala assim, ó. Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu o filho. Não, não é aqui, peraí. Deixa eu ver onde tá aqui. Que vem aqui, então chamou Eliseu, fica a porta, Eliseu disse no ano que você tirar o colo. Aqui, ó, no versículo 16, desculpa, ela fala assim, ó. Então Eliseu disse: no ano que vem, por esse tempo, você ficará com o filho no colo. A mulher exclamou: por favor, não minta para mim. Olha só, não minta para mim. O Senhor é um homem de Deus, né? Aí, irmão, aí eu vejo aqui que essa mulher, por ser estéril, essa mulher, por ter um esposo com uma idade avançada, e ela falou assim, ó, por favor, não minta para mim. Então, ela queria ter muito um filho. Mas eu vejo que ela fica frustrada porque nesse fato assim, Rodolfo, olha, imagine, ela não queria ter filho no sentido assim, ela não imaginava de ter um filho, não estava nos planos dela ter um filho. Aí o profeta vem, libera uma palavra, passa-se 9 meses, ela está com uma criança no colo. Depois de alguns anos, essa criança do nada morre. Eu fico imaginando a frustração que essa mãe ficou. Né? Eu falo assim, poxa, olha, eu não imaginava ter um filho. O profeta, que é um homem de Deus, vem aqui, libera uma palavra, e eu agora estou grávida, eu agora carrego um filho. Mas Deus parece que vai tirar o filho de mim, né? Eu vejo a frustração que ela ficou, ou seja, por ter um filho e depois de algum tempo esse filho morrer, né? Morrer. Então, assim, é uma frustração das coisas que acontecem. Eu fico imaginando as pessoas frustradas também, sabe? De conseguir um emprego e depois passa o aviso prévio, né? Aqueles tempos de 40 dias, 60 dias, daqui a pouco é mandado embora. Você fala assim, poxa, pastor, nossa, eu fiquei 5 meses desempregado, eu fiquei 1 ano desempregado. Eu pensei que essa é uma porta que Deus abriu para mim, mas não. Ó, passou o tempo aqui, eu fui mandado embora. Olha só, né? Eu fui, prestei vestibular, ganhei uma bolsa de 100% da bolsa. Aí você fica o primeiro semestre, segundo semestre, começa a pegar um monte de DP e no seu contrato fala que você não pode pegar DP, daqui a pouco você perde a bolsa. Perde a bolsa. Aí você fica frustrado, né? E eu vejo que a frustração é uma coisa que afasta muito as pessoas de Deus. Porque a pessoa frustrada, ela fica totalmente triste, né? E a tristeza é uma coisa que muitas vezes chega a pessoa perto de Deus, mas eu vejo que no caso da frustração, é uma coisa que afasta de Deus. E muitas vezes as pessoas acabam até culpando Deus pela frustração daquilo que aconteceu. Sim. Infelizmente, né? Sim. E que foi o caso da mulher. Ela não culpou Deus aqui, mas eu vejo que ela ficou totalmente frustrada, porque foi algo que ela não pediu. Foi algo que ela não pediu. Veio para ela um presente, de repente o presente dela é tomado. Verdade. Isso é bem colocado. Né? E dando sequência aqui, uma outra crise que a gente encontra aqui no texto, né, é a crise do fracasso, que é outra bomba aí, né? Lá no versículo 31, que diz o seguinte, Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu. Ele lhe avisou e disse, o menino não despertou. Então aqui Eliseu foi e deu uma ordem, né, para Geazi, que era o servo dele lá, vai, coloca o bordão sobre o menino, que eu e a mãe estamos indo atrás, mas vai na frente, coloca o bordão. E Geazi pensou que vou colocar o bordão e o menino vai ressuscitar, certo? Sim. E aí o menino não ressuscitou. E aí eu achei engraçado que eu não pensei no fracasso na parte da mente de Eliseu e nem da mãe, mas eu pensei pelo lado de Geazi, sendo Geazi. Porque o profeta mandou ele ir e colocar
Mas algo me diz que o profeta sabia que era ele que ia ter que chegar lá. Aham. Mas Geazi foi acreditando que ia dar certo. Com certeza. E não deu. E eu penso que o que será que passou na mente de Geazi? Tipo assim, aí eu fiz, Aham. será que eu não fiz exatamente como Eliseu mandou? Será que a minha fé foi pouca? Será que eu fiz alguma coisa errada aqui? O que aconteceu? E Uhum. muitas vezes a gente se sente assim, ah, eu tinha um projeto, eu tinha algo, eu fiz tudo certinho e não deu, não foi para frente, não vingou. E a gente se sente um fracassado, Sim. né? Por quê? Porque por aquilo ali tinha um propósito, mantém o que eu tinha falado, tinha um propósito por trás de tudo aquilo que a gente, do que ele tinha que acontecer aquilo. Tinha Sim. primeiramente o quê? Que não dar certo a ida de Geazi, porque depois o profeta iria chegar junto com a mãe. E com certeza aquela mãe teve que aumentar a sua fé ali. Aham. Porque senão ela não tinha ido atrás do profeta. Ela foi atrás do profeta porque ela falou assim: ele me abençoou com o filho, ele me prometeu. Então eu sei que se Deus usou ele para me prometer, para me dar, Deus vai usar ele novamente para ressuscitar, fazer alguma coisa para o meu filho voltar, Verdade. não é? Mas eu fico Aham. pensando, muitas vezes a gente se sente fracassado por situações que não entendemos. Ah, Uhum. infelizmente eu fiz tudo certinho, mas será que eu fiz mesmo tudo certinho? E muitas vezes a gente não seguiu aquilo que Deus. É. Muitas vezes Deus nos dá o presente, a gente faz, acha que está fazendo aquilo que realmente Deus espera que façamos com aquele presente, e depois não era bem aquilo. É. Então, eu vejo aqui que o importante é realmente a gente saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida em cada etapa do que a gente está vivendo, para Uhum. que não ocorra nenhum fracasso. E se acontecer um fracasso, é aquela. Com todo erro, há um aprendizado, há algo por trás que a gente pode tirar de bom daquilo para nossa vida. E aqui, por ela ter ido atrás, ela confiou. Então, se algo na nossa vida fracassou, ou tem fracassado, eu acho que é para gerar a confiança de nós para com Deus. Confiar naquilo que ele nos falou, naquilo que ele nos prometeu. E o mais Sim. difícil é descansar. Pode ver que a Sim. mulher não estava no quarto quando o profeta foi lá, se deitou sobre o menino, Aham. orou. Ela não estava acompanhando de perto. Ela devia estar em outro cômodo, fazendo o quê? Esperando, que é a coisa Aham. mais difícil. É descansar em Deus enquanto Deus trabalha para dar aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente espera. Aumentar nossa fé. Verdade. Verdade. Bom, enfim, a gente citou aqui várias crises, né? Que a primeira foi a crise do inesperado, né? A criança morreu de nada, né? A crise da fé. Você vê o pai teve uma crise de fé ali, porque pensava que a mulher podia buscar o profeta só em tempos específicos, né? Dias específicos, não é, né? Vimos aqui também o conformismo, né? A pessoa fala assim, não, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? E na verdade não estava bem, não estava nada bem, né? E a outra crise é a crise da frustração, né? Que nós ficamos frustrados às vezes com as coisas que acontecem na nossa vida, né? A crise do fracasso, que você acabou de falar, né? Mas o interessante, Rodolfo, que eu vejo assim que Deus, ele sempre usa as crises como um instrumento para que a gente cresça. Uhum. Sempre. Usa a crise, usa muitas vezes lutas, tribulações, coisas que você disse no começo que tira a gente do conforto nosso para que a gente venha crescer. Então, Uhum. mas se Deus usa essas coisas para que a gente cresça, mas como a gente deve superar as crises? Essa que é uma pergunta ali que é terrível, né? Como a gente consegue superar muitas vezes as tribulações que vêm sobre a nossa vida? E aqui ele deixa no versículo 33, mediante todo aquele cenário, todas aquelas crises que a mulher estava passando, que Geazi passou, que o pai passou, quando o profeta chega lá até o menino, olha no versículo 33 o que ele faz. Ele fala assim, ó, então fechou a porta
e orou a Deus, o Senhor. Aqui ele traz uma resposta que, mediante a todas essas crises, a todas essas tribulações, a todas essas lutas, a tudo que a gente está passando, o profeta nos ensina que a primeira coisa a fazer para superar essas coisas é a gente orar. Ou seja, é falar com Deus, é buscar Deus, é falar com Deus, assim, Deus, o rapaz morreu, o que eu faço agora? Né? Deus, olha, estou desempregado, o que eu faço? Deus, estou passando por um momento de quarentena, estou em casa, o comércio está fechado, não posso ficar circulando, o que eu faço? Ou seja, orar a Deus, buscar a Deus ali, né? Eu acho que uma das primeiras coisas a se fazer, acho que é isso, Rodolfo. Acho que a gente abrir o nosso coração e buscar a Deus. O que você acha? Eu concordo, porque assim, para quem que a gente vai correr quando a gente Sim, está em crise? Muitas vezes a primeira pessoa que a gente busca não é Deus. sim, Em primeiro momento, quando a gente está numa crise, eu acho que a gente se fecha. Primeiramente, a gente eu quero ficar comigo. Já começa aí um erro. Porque se a aham, gente já está mal, só vai passar pensamento mal na nossa cabeça. sim, Segundo, a gente pode se abrir com outras pessoas. Só que a gente tem que tomar cuidado com quem que a gente está se abrindo. também. Né? E a gente às vezes deixa Deus por último. Eu vou falar com Deus lá em último, sendo que na verdade Deus é o primeiro com quem a gente tem que falar. Porque é Aham, só Ele que tem a solução. Então, assim, a oração é o ponto crucial para a gente conseguir sair de uma crise e sair bem de uma crise, né? sim, Conseguir sim. esperar. Ele fala aqui também no versículo 34, ó, para a gente encerrar, ele fala aqui no versículo de 34, ó. Depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos e a mão sobre a mão. Quando ele deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a aquecer. Né? Eu vejo aqui também, o Rodolfo, a gente pode falar sobre o calor da vida, né? Você vê que a criança estava totalmente gelada. Quando Eliseu deita ali, o corpo de Eliseu começa a esquentar a criança, né? Depois ele volta a passear pela casa, volta a deitar de novo, mas esse ato, a gente sabe que foi Deus que ressuscitou a criança, né? Mas você vê que esse ato de deitar sobre a criança ali aqueceu o coração dela, aqueceu o corpo dela, né? E eu vejo como esse deitar, esse aquecer, as pessoas, muitas vezes nós passamos pelas crises da vida e isso esfria o nosso corpo, esfria o nosso coração, esfria a nossa comunhão, às vezes, com Deus. E esse deitar aqui sobre a criança, eu vejo que é um deitar sobre, eu posso falar aqui sobre relacionamento, né? Você pode se relacionar com pessoas, buscar também a ajuda de pessoas comentou, né? Orar para Deus, buscar a ajuda de Deus. Ou seja, a mulher, ela não foi buscar Deus. No sentido assim, ela não foi entrar no seu quarto, não foi se prostrar no seu filho, não fez uma oração ali. Não. Ela foi buscar o profeta. Foi buscar a ajuda de um homem de Deus, né? E muitas das vezes, Rodolfo, a gente como ser humano que precisa conversar, precisa desabafar, a gente pode sim buscar a ajuda dos líderes, né, da liderança da igreja, das pessoas da qual nós confiamos que sejam pessoas também ali, né, que tenham ali que sabe que são pessoas ali que tenham comunhão com Deus, né? Então eu vejo aqui nesse calor da vida, pessoas buscando afeto, buscando companheirismo, buscando ajuda de pessoas que podem ajudar ela. E às vezes a gente busca ajuda de pessoas que não vão ajudar a gente. Infelizmente não vai ajudar a gente, né? Ou seja, buscar ajuda de pessoas erradas, Sim. né? E muitas vezes, às vezes vai até atrapalhar. Vai falar assim, tá vendo? Bem feito, né? E é exatamente, né, dessa forma que funciona. Se a gente pegar cada crise, a gente pode caracterizar como uma luta, uma guerra, né? E antigamente, né, na era medieval aí, quando tinham essas guerras e tudo mais,
quem que os reis escolhiam? Ele pegava os melhores homens para colocar para guerrear junto. E Sim, eu penso que é assim que a gente tem que fazer. Para guerrear, nossa, ninguém vence uma guerra sozinho. E sem uma guerra não há vitória, não é? sim, Então, para eu guerrear, eu tenho que ter bons soldados. E é nessa hora que você conta com seus bons amigos, amigos de verdade, né? Que são pessoas presentes na sua vida, é a sua liderança, pessoas que você confia, como você disse. Então, é essencial, sim, esse calor da vida, esse calor humano, né? A gente aham, não precisa ficar sozinho para enfrentar uma crise e uma guerra. Como eu disse, uma guerra não é vencida sozinho, não é? Então, assim, é verdade, importante contar com pessoas de confiança, né? Nesse momento difícil em que a gente passa na nossa vida. verdade. Bom, Rodolfo, enfim, vamos acabar por aqui. Eu quero aqui agradecer sua participação, né? Que Deus abençoe você, abençoe a Tainá, abençoe o seu lar. Está com apartamento novo aí, né? E aí, como que tá no apartamento novo? Então, ó, já se adaptamos já. É bem Então, gostoso, né? É bem legal aqui. É calmo, né? que Aqui o bom, bairro, tudo. É bem gostoso. que bom, que bom. Bom, se você quiser despedir dos irmãos da igreja aí, fica à vontade. Sim, eu agradeço o convite. Fiquei bem feliz de ter participado. Espero aqui, né, poder ter contribuído um pouquinho com o que eu entendi aqui da palavra, para as nossas vidas aqui que a gente está gravando, para a vida dos irmãos, né? E sempre que a gente puder, estou disponível aí para quando a gente precisar, para os irmãos também, como a gente disse. Se eu for considerado algum amigo de alguém de confiança, também estou aí para ajudar, né, quando Amém. precisar. Mas eu agradeço o convite, gostei bastante de participar aqui dessa dinâmica nossa aí. Amém. Amém, Desejo Rodolfo. Que Deus Deus abençoe abençoe aí. a vida do pastor, da sua família e de todos os irmãos que estão aí ouvindo a gente. Amém, amém. Bom, irmãos, ficamos por aqui então. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe os seus familiares, né? E nesse tempo que nós estamos passando com tudo isso que está acontecendo, né? Que Deus possa abençoar-nos aí. É isso aí, igreja. Que Deus abençoe teu lar, tua família e até a próxima, querendo Deus. Amém? Deus abençoe.